todos vamos trabalhar a partir, vamos ter mais atenção, pessoal, é só olhar a partir da página 457, aquele aluno que vai entrando depois, está mostrando a página que o professor está trabalhando aqui, só o aluno abrir a apostila dele, vai lá em ciências, procura a página que o professor está trabalhando, entendeu? A apostila para estar na mão nesse momento, para o aluno estar acompanhando o que está acontecendo. Entendeu? A apostila não é para ficar lá dentro da bolsa, não. A apostila tem que estar na mão. Entendeu? Caderno na mão, lápis na mão. Então, lá. Pessoal, algumas perguntas nós vamos tentar responder. Como o solo é formado? Acabei de falar como o solo é formado. Se fosse possível voltar no tempo, há 100 mil anos, você acha que o solo da imagem seria igual ou diferente? Então, se voltar 100 mil anos atrás, esse solo seria igual ou seria diferente? Se houvesse diferença, quais fatores as teriam causado? O que causou essa diferença? Outra pergunta: todos os solos são iguais? O mesmo solo que você tem aqui, você vai ter na região sul do Brasil, você vai ter na Europa, todos os solos são iguais? Você vai ter na praia, mesmo solo? Então, são perguntas que nós iremos tentar responder. Nosso planeta passou por diversas alterações e continua sendo modificado todos os dias. Alguns fenômenos que evidenciam essas transformações podem ser observados nos solos da natureza. É nele que a maioria das plantas fixa suas raízes e retira alguns dos nutrientes de que precisa. Os animais, como os humanos, ocupam o solo da Terra, exploram os recursos contidos em sua superfície. Então, nós, seres humanos, animais, todos nós compartilhamos o mesmo espaço e nós vamos utilizar o solo para retirar aquilo que é necessário para a nossa vida. Tanto na produção de alimentos, como também na extração de riquezas que o solo possui. Então, nós utilizamos o solo no nosso dia a dia e é muito importante para nós. Devemos saber, entendeu? Conviver em harmonia com o solo. Ponto de partida. O solo é fundamental para o desenvolvimento dos seres vivos e a manutenção da vida. Observe o esquema e depois debata com os colegas como os seres vivos interferem ou participam no processo de formação do solo. Então, nós temos aqui uma imagem que ela demonstra para nós vários seres vivos, além de animais, entendeu? Nós temos também as plantas, todas vivendo em harmonia com o solo. Alunos, eu gostaria que vocês examinem atentamente esta imagem e que vocês e me respondam o seguinte: todos esses seres vivos aí, eles atuam no solo, ou pode qual que é a qualidade de vida, qual que é a importância de cada um deles para o solo aí? Entendeu? Qual que é a contribuição de cada um deles para o solo aí? Entendeu? Isso que a gente queria saber. Você já parou para analisar o tanto de vida que possui no solo? Além disso que nós estamos vendo, ainda tem micro-organismos no solo que só podem ser vistos com a ajuda do microscópio.
Então, você já parou para analisar o número e inúmeras vidas que existem no solo? Já parou para imaginar que nós não estamos sozinhos? Que não é só nós que temos vida? Muitas vezes, trabalhamos no pensamento, nós somos seres racionais, os únicos seres racionais. Mas não é só nós que temos vida. As plantas têm vida, os outros animais, micro-organismos. Então, você já parou para analisar desta forma que nós não estamos sozinhos e que ambos nós temos que compartilhar o mesmo espaço? Então, são esses pensamentos que eu gostaria que você pensasse, o compartilhamento de espaço. Continuando. O que é solo? Gostaria agora que vocês me respondessem o que vocês pensam por ser solo. Ser solo. Pessoal, o chat é utilizado somente para fazer pergunta, viu? Os alunos não podem ficar escrevendo qualquer coisa no chat, não. Entendeu? Vocês têm que atentar no conteúdo. Vocês têm que atentar ao que nós estamos trabalhando. Não é atentar conversando com outro, mas vocês têm o dia todinho para vocês fazer isso. Vamos atentar no conteúdo nesse momento e entender o conteúdo. Vocês são sexto ano, estão iniciando. Entendeu? Vocês têm que ter total atenção, estão passando por um momento difícil. Se o aluno não se dedicar agora, você vai ter um prejuízo para a vida inteira. Isso eu digo para vocês. Não adianta eu estar falando aqui e vocês não estão acompanhando. Acredito eu que vocês estão com a apostila na mão e estão acompanhando. Não adianta nada. O que é solo? Essa é a primeira pergunta que nós temos aí para responder. Professora, eu mandei no chat. Eu acho que é isso. Oi? Não eu mandei entendi. a resposta no chat, que eu acho que é solo. O que é solo? Vou dar uma olhada. Entendeu? Além de ter muitos animais e servir de alimento. Sim, habitar muito. Sim, o solo ele é utilizado muito bem para a nossa habitação. O solo é utilizado também serve para nós obtermos a nossa alimentação. Você vê a importância do solo para a nossa vida? Então, assim, a gente não pode viver alheio a ele. A gente tem que saber a importância dele. Quando o seu pai vai construir, a primeira coisa que seu pai vai procurar é um profissional para fazer um aterro. Qual que é a estrutura do solo, se ele pode construir ou não. Se ele pode construir ou não. Na hora que ele for construir, qual que é a tecnologia que ele vai utilizar. Nem em todo lugar eu vou fazer a construção do mesmo jeito. Às vezes eu preciso ter uma estrutura melhor na base para que a casa não venha ao chão. Professor, às vezes tem que aterrar. Às vezes tem que aterrar porque está muito abaixo. A base muitas vezes está bem prejudicada e eu tenho que ter uma estrutura maior embaixo, né? Existem muitas considerações que podem ser feitas para definir o solo. Os tipos de minerais presentes, o tamanho das partículas que o compõem, o uso que é dado a ele, entre outras. Conforme sua utilização, o solo pode ser entendido de diferentes maneiras. Gente, o solo de Peixoto de Azevedo é totalmente diferente do solo, vamos supor, de Lucas do Rio Verde. O solo de Peixoto de Azevedo é rico em um mineral, que lá no solo de Lucas não foi encontrado. Em contrapartida, o solo de Lucas foi propício para a agricultura. Não quer dizer que o de Peixoto não vai ser.
ele poderá ser, mas para ser agora, como ele já foi utilizado para outra coisa, tem que fazer o quê? Um trabalho com ele, tem que preparar esse solo para uma nova economia. Então, o solo, ele é muito diferente. E por essa diferença, eu tenho que, às vezes, realizar um determinado trabalho, uma determinada modificação nele, para eu aproveitar melhor ele. Para um biólogo, o solo é a superfície que abriga os seres vivos. Para os biólogos, o biólogo vê o solo como uma local de abrigo inúmeros seres vivos. E onde esses atuam modificando-o. O engenheiro civil pode definir o solo como material usado como base para a construção de casas, prédios. Então, ele já vê o solo sendo propício para a construção. O que ele deve alterar para que a construção seja ideal? Para um arqueólogo, o solo é o material de sua pesquisa, que apresenta vestígio de civilizações do passado. Outros profissionais, o agrônomo, o veterinário, que também trabalham diretamente com o solo, entendeu? Como geólogos, pedreiros, paisagistas, ceramistas, poderão formular definições ainda mais diferentes, conforme o uso e a relação que tem com a terra. Na hora que o agrônomo vai ver o solo, ele vai ver se ele é propício, se ele está propício ou não para determinada agricultura. Então, ele vai ver o solo como uma fonte de produção agrícola. Para organizar nossos estudos, usaremos uma definição simples, mas que se adapta a diversos propósitos. O solo é a camada mais superior da crosta terrestre, que resulta das modificações causadas por agentes biológicos, químicos e físicos, bem como abriga toda a vida existente no planeta. Isso é solo. Eu gostaria que vocês pegassem agora o caderno e copiassem isso daqui, ó. O que é solo? O que é solo? Solo é a camada mais superior da crosta terrestre que resulta das modificações causadas por agentes biológicos, químicos e físicos, bem como abriga toda a vida existente no planeta. Pegue o caderno e copie daí a definição de solo, que deve ser muito importante para vocês. Pronto, professor? Pronto? Então, continuando. Formação do solo. Entendeu? Vamos lá. Nosso estudo. Todos os solos se originam de rochas e vários fatores estão envolvidos em sua formação. A rocha, como que nós chamamos essa rocha que origina o solo? Rocha mãe. Quando uma rocha mãe ou matriz fica exposta à superfície, há diversos fatores, como chuva, ventos, o próprio sol, que pode desgastá-la e fragmentá-la. Quer dizer, o que é fragmentá-la? Torná-la em pequenos pedaços. As variações climáticas, por exemplo, podem aquecer e resfriar as rochas rapidamente, causando choques térmicos que a fragmentam, ou seja, que a quebram. Nessas rachaduras, raízes
podem crescer e abrir cada vez mais essas fendas, essas rachaduras, onde micro-organismos se estabelecem e alteram a composição da rocha por meio das substâncias que produzem. Portanto, plantas e animais contribuem para a modificação das rochas, originando o solo. Então, é assim que origina nosso solo. Nosso solo é originado através de fragmentos de rochas. E também de decomposição de animais, plantas, os restos de seres vivos e suas atividades biológicas, com o tempo, formam o humus, uma camada espécie de material orgânico em decomposição, rica em nutrientes que tornam possível o desenvolvimento de vegetais e animais maiores. Todas essas modificações físicas, químicas e biológicas são denominadas intemperismo. Todas essas modificações físicas e biológicas são denominadas intemperismo. O que é intemperismo? Modificações físicas e biológicas que ocorrem no solo. Isso é intemperismo. Intemperismo físico. Quais são eles? Chuva, vento e sol. O que eles fazem? Eles desgastam continuamente as rochas, fragmentando-se. Então, aqui, imaginar que o mundo era todo cheio de rochas. Então, veio chuvas durante muito tempo, muitas chuvas, não coisa do dia para a noite, não. Isso ocorreu durante muitos e muitos anos. Várias vezes chuva, ventos, sol, chuva, vento e sol. E foi desgastando continuamente as rochas e elas foram se fragmentando, porque ficando cada vez mais com partículas menores, que é o que nós chamamos hoje desses grãozinhos de areia. Essas partículas formam finas camadas de solo que são habitadas por micro-organismos que continuam a modificar. Então, essas foram se transformando, essas partículas, e aqui começou a surgir vidas, que aí continuou formando humus e modificando o espaço. Com o tempo, as rochas que eram totalmente rocha, com o tempo ele já foi diminuindo, com o tempo nós podemos ver que ficou várias partículas e a rocha ficou mais para baixo. O solo fica mais espesso e outros organismos o colonizam, deixando seus restos que formam o humo. Várias vidas foram surgindo aqui no solo, formando humus e modificando a estrutura desse solo. O humus fornece nutrientes para vegetais maiores que servem de alimento e abrigo para outros animais. Então, se nós pegarmos a primeira imagem, tudo seco, tudo para a última imagem, com grande quantidade de vida, nós podemos observar a alteração que nós tivemos ao longo do tempo para nós termos o solo que temos hoje. Solo de rocha, solo jovem, solo maduro, rico em vida. Página 463. Vou ver se tem alguma pergunta. Por enquanto, nenhuma. Alguma pergunta querem fazer? Professor, Eu tenho uma. Como que essa rocha mãe surge Como que essa rocha mãe surge? Como que? Como que a rocha mãe surge?
A rocha-mãe, Aham. tá, como surgiu a rocha-mãe? Aí tem várias teorias. Tem a teoria de Big Bang, que foi uma explosão, entendeu? Tudo se fragmentou, mas com a força Da da explosão. atração, a força da atração, nosso planeta, as rochas foram se atraindo e se transformou em uma grande nosso planeta. Também tem um pensamento religioso que Deus criou tudo, entendeu? E temos Uhum. o pensamento que o mundo no passado tudo era como se fosse em lavas, mas com efeito de chuvas por vários tempos, foi se compactando isso daí. Então, tem várias Obrigada, teorias. professor. Vamos lá. Relevo. Conforme os processos de desgaste e sedimentação do solo, acontecem diversas formas de superfícies terrestres vão se formando. Essas formas compõem-se o relevo. Um tipo de rocha, também o período em que ela está exposta forma diferentes estruturas no relevo. Gente, a gente encontra vários lugares aí onde nós temos um relevo diferente, montanhoso ou não. Também nós temos teorias sobre isso daí. O que é mais provável que o encontro de placas tectônicas faz com que, em alguns lugares, ocorre tanto crateras pelo afastamento, como também surgem montanhas. Mas isso é durante muitos e muitos e muitos anos. Não foi para um dia para o outro. O relevo brasileiro apresenta-se em planaltos, planícies, depressões e montanhas. Os planaltos são superfícies aplainadas com elevação formada pela deposição de sedimentos, onde a erosão e o desgaste são maiores que a deposição. No Brasil existe exemplo de Planalto Central brasileiro, o Planalto Centro-Sul mineiro, o Planalto das regiões amazônicas e os planaltos da bacia sedimentares do Paraná. Pessoal, gostaria que vocês grifassem essa parte sobre. Vamos lá, vamos grifar essa parte sobre Planalto. Pessoal, eu quero que você entenda que Planalto é uma superfície elevada e plana ou com poucas ondulações. Entendeu? Onde eu vou encontrar vales, onde eu vou ter certas altitudes acima do nível do mar. Isso é meu planalto, definição de planalto, viu? Planalto, então, é regiões mais montanhosas. Vou dizer assim para você. Aí eu tenho a definição do que é planalto, onde tem montanhas. Posso continuar? Aqui nós temos um exemplo de planalto. Você vê uma montanha aqui. Entre as planícies brasileiras, destacam-se a do Pantanal, Mato Grossense, do Amazonas, seus principais afluentes, e as encontradas no litoral do país. São relativamente planas. Então, planícies são locais relativamente planos. E caracterizam-se principalmente pela
deposição de sedimentos. As depressões ficam abaixo do nível das regiões vizinhas e as cidades de São Paulo fica em uma delas. Há também, no Brasil, as serras, que são relevos acidentados em forma de cristas, com a Serra do Mar, da Mantiqueira, Chapada Diamantina e Chapada Guimarães. Chapada Guimarães é considerado serras, Chapada Diamantina, e nós temos alguns relevos diferenciados. Então, gostaria que vocês grifassem aí também o que nós podemos entender por planície. Nós temos a planície do Pantanal no nosso estado. Aqui está o grande exemplo dela, entendeu? E nós temos exemplo também de serra, que nós temos a Serra de Chapada no estado. Perfil do solo. Observando apenas a superfície, não é possível visualizar toda a estrutura do solo. Em algumas oportunidades, com o corte de uma colina ou a elevação para a construção de uma estrada, podemos ver diferentes camadas do solo. Não sei se vocês já foram em regiões garimpeiras, onde você consegue ver diferentes camadas do solo. Aqui nós podemos observar, na imagem que é mostrada para nós, as diferentes camadas. Um solo superior, ele tem uma maior concentração de humo. Esse solo aqui ele é rico, mais rico para o plantio. Os solos, quanto mais vai ficando abaixo, eles são mais pobres em nutrientes que podem ser utilizados para o plantio, para a lavoura. Mas ele tanto pode ser rico em minerais, em argila, em outras coisas a mais. O que ocorre, muitas vezes? Por que a região garimpeira ela se torna um pouco imprópria para a agricultura? Porque há uma retirada, há uma alteração do local do solo. Na hora que eu jogo esse solo de baixo para ficar em cima desse outro solo aqui. Então, esse solo que vem aqui embaixo é pobre em humus. Então, ele é pobre em nutrientes que servem para o cultivo. Então, tem que depois preparar aquele solo que foi já garimpado, entendeu? Tem que adubar ele, fazer uma correção nele para que ele seja preparado para a lavoura. Mas tudo pode ser realizado. Ok? Então, assim, cada camada do solo é chamada de horizonte. Então, nós temos aqui algumas camadas de solo que foram apresentadas para nós. Serão representadas pelos desenhos, pela letra A e B, são camadas de solo, entendeu? Que são chamadas de horizonte. A camada mais superficial, que é a camada O, que é formada pelos restos de seríferos, seguido da camada A, rica em nutrientes minerais e com intensa atividade de micro-organismos. Por esse motivo, concentra-se a maior parte da matéria orgânica, dos humus, como eu já havia falado. Tanto na camada O e A, é a grande quantidade de humus, que resulta na coloração mais escura da terra, desse solo. Então, essa coloração mais escura me indica que eu tenho uma grande quantidade de humus nela. Esses dois horizontes, o A e o O, são solos férteis, de maior interesse para a agricultura. Então, esse solo está mais propício para o cultivo. Logo abaixo eu tenho um solo E, está vendo aqui o solinho E, e o solo B. Esse daí pode conter ferro.
que lhe confere a coloração avermelhada. Papai tá cavando, tá vendo o buraco, tá ficando aquela parte mais avermelhada, ela indica que eu tenho ferro nela. Esses daí são pobres em nutrientes. Na maioria das vezes, argila e areia. Já os fragmentos de rochas ainda não sofreram ação de intemperismo, estão concentrados no horizonte C. Agora, no horizonte C e no horizonte R, baixo, eu tenho mais fragmentos rochosos. Esses ainda não sofreram intemperismo, esses aqui ainda não foram desgastados ainda, a maioria das vezes. Esses daqui, eles não têm nutrientes para o cultivo. Página 465. Vamos lá na 465, todos os alunos. Então, vamos ter atenção ali. Pessoal, estão tendo alguma dúvida do que o professor está falando? Professor, Pode falar. até agora as dúvidas que eu tenho eu tirei com o senhor. Mas, tipo assim, esse sol vermelho aqui, ele guarda ferro? Ele é rico em ferro? Ele é rico em ferro. Ferro é um mineral, entendeu? Ferro é Uhum. um mineral. Ele é rico em ferro, que nós encontramos na Terra. Eu gostaria até que vocês vão fazer o seguinte: tem aqui as letras, não tem? Então, vocês vão fazer uma flecha da agricultura, rico em ferro, entendeu? Aquele que tem mais parte rochosa. Vamos lá, todo mundo pega o caderno, a apostila aí você puxa uma flechinha aqui, ó, e vai, uma flechinha aqui e escreva cada uma das partes que elas compõem. Primeiro horizonte, em humus, propício para a agricultura, o O e o A. Horizonte B, E e B, entendeu? Contém grande quantidade de ferro, entendeu? Horizonte C, entendeu? Como é que é o horizonte C? Então, você vai colocando todos eles aí. E horizonte R, como é que é? Beleza? A rocha matriz, que é aquela rocha mãe, ela está aqui no horizonte R, viu? A rocha mãe conta aqui no horizonte R. Então, vamos lá. Cada um colocando aí. E professor, Oi. mas como a rocha-mãe surge lá de baixo até, ali, até o solo? Não entendi a pergunta. Não, ela não surgiu lá de baixo. Na verdade, ela surgiu em cima. Com as Ela ações vai. das ações do físicos e químicos, ela foi diminuindo. Ah, tá. Ela Então, botei foi bem assim, ó. diminuindo. O O e a A é propício para a agricultura. A E e B, ferro. A C é Contém grande quantidade a de ferro. camada A rochosa. C, hã? A C é Uma que tem camada que não sofreu camada grande rochosa. intemperismo. Ela não E sofreu intemperismo. E a letra R é rocha matriz, ou seja, rocha-mãe. rocha mãe. Tá. Pode ir, professor? Deixa eu ver se todos concluíram.
Quando todos concluírem, já digam sim aqui para mim, aqui no chat. Aqueles que for concluindo. Yasmin, Isabelle. Vocês até agora não me confirmaram. Alô, professor? Então vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Características dos solos. Então, nós temos algumas características que nós devemos conhecer do solo: cor, porosidade, permeabilidade, estrutura, consistência, textura, que é o que nós devemos saber de cada um deles. Entendeu? Que são bem importantes para o conhecimento do tipo de solo que nós temos. Entendeu? Então, vamos lá. Primeira, eu vou trabalhar com vocês essas características. Os solos não são iguais em todos os lugares e pode variar tanto em sua composição quanto no número de camadas que apresentam. O tipo de rocha matriz, ou seja, rocha-mãe, o clima, o relevo, os seres vivos e o tempo de formação são alguns dos fatores que interferem nessa composição. Algumas das características que podem ser observadas e usadas para diferenciar o solo são cor. A cor do solo pode variar de acordo com o material da rocha matriz e quantidade de material orgânico presente. Há solos mais escuros, pois esse mais escuro ele tem grande quantidade de humus, com diferentes tons, cinza, vermelhos, roxo ou amarelo. Há solos que apresentam porosidade diferente, ou seja, aqueles que acumulam ou não água. A quantidade e o tamanho dos poros, espaços vazios entre as partículas, influencia a porosidade. Dentro desses poros pode acumular-se água e ar. Permeabilidade está relacionado ao tamanho das partículas do solo, um dos principais fatores que influenciam a vida dos vegetais. Quanto maior a quantidade de água que atravessa o solo, mais permeável que é. Ou seja, aqueles que, se eu tenho um solo lá, o solo argiloso, por exemplo, ele tem maior, a água tem mais dificuldade para penetrar dele. Estrutura. Determina se o solo é ou mais solto, ou se forma blocos conhecidos como os torrões. Consistência, capacidade do solo de manter-se solto ou duro quando seco, e pegajoso ou não quando molhado. Textura, relação entre a concentração de areia e argila no solo e silt. Conforme o tipo, o que é silt? É fragmento de rochas e minerais menores que a areia
e maiores que a argila. Conforme o tipo de partículas que predomina na composição do solo, podemos classificá-las em umífero, em grande quantidade de humus, médio, mesma quantidade de argila e areia, argiloso, constitui por cerca de 30% de grãos de argila, siltoso, predomínio de silt, e arenoso, formado por cerca de 70% de grãos. Nós podemos classificar os solos aqui. Pessoal, eu tenho aqui uma experiência que é para vocês fazerem com questão de permeabilidade do solo. Vocês vão precisar de um copo da terra do seu quintal, um copo de areia de construção, se não tiver, pega uma terra, o primeiro copo de uma terra de uns 10 centímetros do solo e o outro copo com areia de cima do solo. 200 ml de água, algodão, quem não tiver algodão, para colocar na tampa, também o papel guardanapo serve, ou papel higiênico dá para colocar, que também deu o mesmo resultado. 2 garrafas PET limpas, tesoura de pontas e fita. Eu gostaria que vocês tentassem fazer a experiência. Vou compreender aquele que tiver dificuldade, mas eu gostaria que vocês tentassem fazer a experiência. E por hoje, eu vou ficando por aqui. Alguma pergunta? Não, professor. Professor, Pode falar. esse Acabou já? negócio aqui, a gente vai. Se a gente fazer, pode entregar até a sua próxima aula?